Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez. Se estiver tudo bem, o som, a transmissão, vocês me digam aí, tá bom? Se tiver alguma coisa ruim, aí vocês têm que me falar, tá bom? Para a gente ajeitar aqui, tá? Glória a Deus. Aleluia. Eu sou a pastora Socorro do Zoe daqui de Manaus, para quem não me conhece, tá bom? Eu sou filha ministerial, filha espiritual dos apóstolos Joelson e apóstola Josiene. Amém? Para quem não me conhece. E hoje eu estou aqui para dar continuidade a nossos 80 dias de Job, a dedicação do templo. Amém, queridas? Vamos orar, Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá, nessa tarde. Aqui em Manaus são 17 horas. Eu creio que para vocês, outros locais deve ser 18 horas, Então, boa tarde para uns, daqui de Manaus, e boa noite para outros. Amém? Vamos orar? Pai, nesse momento, Senhor, eu quero pedir a Tua bênção, Pai, para mais esta live nesta tarde, Senhor. Levanto também, Deus, os escudos de oração, peço a Tua cobertura do sangue de Yeshua para a minha vida, para a vida de todos aqueles que estão entrando aqui na live, Senhor. Pai, eu peço que eu seja reconhecida pelos anjos da mídia, pelos anjos da FCOL, Senhor, e que eles se alinhem ao nosso redor, ao meu redor, como um grande exército, Senhor, anulando toda e qualquer interferência, e que esses anjos tragam agora o que vem direto do trono da glória para o nosso coração. Pai, na autoridade do nome de Yeshua, eu proíbo todo levante, todo roubo de palavra, todo ataque contra mim, tudo aquilo que se chama pelo meu nome. E eu neutralizo, Senhor, a ação dos espíritos malignos. Eu declaro, Senhor, meu Deus, que meu corpo, minha alma, meu espírito estão alinhados à frequência do trono do Eterno. Em nome de Yeshua. Que seja desfeito, Senhor, agora todo e qualquer tipo de conexão com espíritos que queiram influenciar agora na live, influenciar, Senhor, a nossa mente, nosso coração. Que seja desfeito agora, em nome de Jesus. Peço a tua bênção, Senhor. Toma agora toda a direção no período desta live, em nome de Yeshua, aleluia, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-vindo todos vocês que estão aqui. Irmão Léo Domingues, minha filha sabe, tá? Shalom, shalom. Suzana, Pontes, glória a Deus. Amados, hoje, a palavra que o Senhor me deu para nossas vidas, nós estamos tratando em relação à dedicação do templo, estamos tratando em relação ao nosso corpo, à nossa alimentação. E o que Deus falou no meu coração, o que Deus me deu, foi sobre falar a disciplina do corpo. Amém? Eu quero falar um pouco sobre isso, tá? Nessa tarde, eu espero assim, ser breve, não sou de me alongar muito, Mas eu quero falar com vocês, compartilhar essa bênção com vocês, daquilo que Deus quer, não só para a minha vida, mas Deus quer para a sua vida, para nossas vidas, tá? Essa disciplina. Uma das maiores bênçãos, meus queridos, tá? Que nós podemos receber quando nós viemos a essa terra, foi receber esse corpo que nós temos, Esse corpo físico. Então, nós necessitamos desse corpo para quê? Para nos tornar como o nosso Deus, como o nosso Pai, Ele nos fez perfeito. O corpo, nosso corpo, queridos, ele é muito importante, Ele é tão importante, que o Senhor chama de quê? Templo do Espírito Santo, Templo de Deus. Olha que bênção. Deus, ele é o criador, do nosso corpo. Foi ele que criou você, foi ele que me criou. A Bíblia diz o que no Salmo 139, no verso 14. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável, maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Glória a Deus, Que palavra tremenda. Irmãos, o nosso corpo,
ele é algo extraordinário, né? E nós temos aprendido, né, muitas coisas em relação a esse tempo para a nossa vida, né? Deus está fazendo algo extraordinário, né, na nossa vida, não só ministerial, espiritual, mas na nossa vida física, né? Que maravilha! O nosso corpo, queridos, ele é o quê? Ele deve ser, como a Bíblia diz, né, um sacrifício vivo. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 12, no verso 1, diz assim, olha, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? E é o vosso culto racional. No sentido espiritual, nosso corpo ele pertence, né, a Deus, né? No sentido espiritual. Ele é considerado o quê? O templo. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, do verso 19 a 20, ele diz, não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus aonde? Irmão, no nosso corpo, né? Temos que glorificar a Deus no nosso corpo, em todas as áreas da nossa vida. Isso é tremendo demais. Eu achei isso extraordinário, né? A revelação e aquilo que Deus, né, ministrou no meu coração. Então, nesse sentido físico, o corpo, não é? Para quem é casado, para quem tem o seu cônjuge, né? Fala também do corpo ali, né? A Bíblia diz o que em 1 Coríntios capítulo 7, né? Por causa da impureza, cada um tem o que? A sua própria esposa, seu próprio marido, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa, o seu marido, a mulher, ela não tem poder sobre o seu corpo, e sim o marido, e também semelhantemente o marido, ele não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher, isso é relacionado, né? O corpo relacionado à família, relacionado ao casal. Então a Bíblia, ela nos adverte no sentido de nós não deixarmos, né, o pecado, né, reinar, ou seja, os nossos impulsos, nossos desejos deve estar no controle, né, e na razão do Espírito Santo de Deus. Porque Romanos 6,12 diz o quê? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Irmãos, né, a nossa carne, nosso corpo, né, tem algumas paixões, mas que Deus ordena aqui, nós não vemos deixar reinar. Diz assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito em que vós habita. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 11. Nós somos guiados, irmãos, né, pelo Espírito de Deus. E 1 Coríntios 15 também diz, quando Cristo voltar a segunda vez, os mortos em Cristo ressuscitarão. O corpo será glorificado, revestido de incorruptibilidade e imortalidade. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16 e 17. Aleluia. Né? Lá em 1 Coríntios também fala, no capítulo 15. Então, irmão, Deus criou o nosso corpo, tá? Para a sua glória. Deus criou o nosso corpo de uma forma muito especial. Por isso, cada um de nós deve cuidar desse corpo, tratar bem, tratar com respeito esse corpo. Esse tem sido um tempo precioso para nossas vidas. Como nós temos aprendido, né? Desde alguns tempos atrás, né? Eu tenho aprendido dentro do Ministério Zoe, dentro da EFICOL, tantas coisas maravilhosas, irmãos, né, que tem mudado, que tem transformado, né, a minha vida, a nossa vida. E uma delas é esse tempo agora que nós estamos fazendo a dedicação do templo, né? O corpo, né? Corpo do crente, irmão, e é templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo mora dentro de nós, né? O Espírito Santo habita dentro do nosso corpo. Então, nós não devemos usar nosso corpo, né? A Bíblia adverte, para o pecado. Né? A gente pensa assim, pecado, né? A gente está relacionado só com aquelas coisas
erradas, né, que a gente está acostumado, né? Prostituição, lascívia e tantas outras coisas. Irmãos, eu quero dizer para vocês que comer errado também é pecado, não é? Me diga aí. Irmãos, é pecado. Eu aprendi isso, né, com os nossos apóstolos, e eu tenho aprendido nesse tempo que comer errado também é pecado. Por quê? Porque prejudica, né, a nossa vida, né, o nosso corpo, como a Bíblia diz, como nós lemos, aí é templo do Espírito Santo. E por ser algo importante, o Pai Celestial, o nosso Pai, o nosso Deus, nosso Eterno, irmãos, Ele quer que nós venhamos cuidar. Por que tantas recomendações de Deus, né? Principalmente para nós, para esse tempo, tantas recomendações sobre alimentação, sobre esse corpo? Por que essa preocupação de Deus conosco? Ele sabe que nós podemos ser pessoas assim mais felizes, né? Pessoas melhores, se nós formos saudáveis. Meu Deus, se nós formos saudáveis, né? Ser saudável agrada o coração do Senhor. Eu quero agradar o coração do Senhor. Você quer agradar o coração de Deus? Ele faz essas recomendações. 1 Tessalonicenses também diz, né? Ele diz, né, que por essa razão ele nos disse que as coisas que são boas para a saúde, há coisas boas para a saúde, né? Também há coisas ruins, né? 1 Tessalonicenses 4, verso 4 a 5 diz: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Irmãos, né? Meditando nessa palavra, Deus diz, olha, que vocês sabem controlar seu corpo, né, de uma maneira santa, de uma maneira honrosa, não dominados pelas paixões e pelos desejos desenfreados. Meu Deus, né? Que coisa tremenda. O Senhor diz, né, que existe esses desejos desenfreados. Isso também está relacionado à nossa alimentação. Não é verdade? Quantas coisas nós ingerimos na nossa vida, coisas erradas. Por quê? Por causa dos desejos desenfreados. Hoje, né, muitos de nós estamos aprendendo o correto, mas quantos de nós lá atrás vivíamos também por esses desejos desenfreados, né? Uma irmã do nosso ministério, né, que é psicóloga, ela dizendo, né, para nós que a gente come, né, muitas das vezes, nós estamos aprendendo certo agora, por prazer, né? A gente não come para ser saudável. Porque a comida saudável, ela não dá muito prazer, não é? Porque hoje a gente come coisas que são saudáveis para o nosso corpo. Então, esse versículo, né, que fala, né, sobre esse desejo desenfreado está relacionado também à nossa alimentação. Então, a maior parte das informações, né, que o Senhor nos deu a respeito da nossa saúde encontra-se na sua palavra. Lá em Provérbios, no capítulo 3, o verso 7 e 8, diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, tema ao Senhor, evita o mal. Isso dará a você, olha só, saúde ao teu corpo, vigor aos teus ossos. Meu Deus, que tremendo, olha só. Né? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme a Deus, evita o mal. Que mal? Não é só o mal do pecado lá fora, não, irmãos. É o mal que muitas vezes, né, as comidas fazem ao nosso corpo. E Deus diz, evita o mal. Isso dará a você o quê? Saúde. É o que o livro de Provérbios diz. Isso dará a você saúde ao teu corpo, né?
e vigor aos teus ossos. Glória a Deus, irmão. Então, a sabedoria também está atrelada a nós cuidarmos do nosso corpo, né? E evitar o mal ao nosso corpo. Irmão, quantas instruções nós já temos recebido do Eterno, né, nesse tempo para nossas vidas. Em relação à nossa alimentação, em relação ao cuidar do nosso corpo. Deus, ele tem um propósito em tudo, né? Para esse tempo, Deus tem um propósito. O apóstolo Paulo, ele disse também lá em 1 Coríntios 9, 27. Eu trato meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que depois de eu ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesma não venha a ser eliminado dela. Esse é o que o apóstolo Paulo diz. Então a Bíblia, ela aborda o corpo de diversas formas, né, como uma dádiva de Deus, um templo sagrado. É uma parte, né, integrante do ser humano. E de acordo com a Bíblia, né, o corpo, ele é sagrado, ele deve ser cuidado, porque ele é o quê? Ele é o templo do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz também que o nosso corpo, ele não foi criado, né, não foi criado para mal alimentação, não foi criado para prostituição, mas, irmãos, o nosso corpo, ele foi criado para ser santo. Nós temos que santificar o quê? O corpo, a alma e o espírito, mas pouco se fala do corpo, né? Mas glória a Deus que esse é um tempo onde Deus está nos ensinando a como nós santificarmos o nosso corpo. A Bíblia diz que o corpo não foi criado, né, para as coisas erradas. Ela foi criado para a morada de Deus, né? Então, nós sabemos que nos tempos, né, desse tempo atual, nessa nossa geração, se tornou algo assim difícil para alguns cuidar do corpo, né, irmãos? Não é fácil, não. Para alguns se tornou algo difícil. Hoje existem muitas comidas prontas, né, prejudiciais, nós sabemos disso, muitos fast foods, né, que prejudicam. E isso tem sido, né, um verdadeiro prejuízo à nossa família. A Bíblia também diz que o corpo, ele é uma unidade construtiva do ser humano e é a expressão pela qual ele se manifesta. O apóstolo Paulo diz o que lá em 1 Coríntios 3. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Os problemas nossos, muitas vezes nos dias atuais, nos dias de hoje, para esse tempo, nós que estamos aprendendo, né, para quem já vem praticando há muitos anos, né, talvez já não seja tão assim, mas o problema de muitos é querer mudar assim do dia para a noite, e não é assim que funciona, tá bom? O problema de muitos é querer ser rico da noite para o dia, não é? Esses são os problemas. Querer mudar a alimentação da noite para o dia. Ai, porque eu tenho que ser assim, eu tenho que comer assim. Não é assim, né? Ainda mais você que tem uma família, que tem pessoas em casa, né? Temos que ter toda a sabedoria e prudência. O maior problema hoje é querer ter sucesso, né? Da noite para o dia. Tudo da noite para o dia. As pessoas andam correndo, né? É uma correria. Então, quer mudar, não é assim, irmão. Uma coisa eu sei, amados. Nada é impossível para Deus, tá? Tudo é possível. Existem coisas que não é do dia para a noite, não, né? Existem coisas que é um processo, leva um tempinho. Então, irmãos, mudar, né, esse novo, digo assim, modelo, né, que Deus está trazendo para os guerreiros, é essa disciplina que nós temos que adquirir para o nosso corpo, né? Quando eu fui instruída, né, a mudar a minha alimentação, não foi fácil. E eu ainda estou no processo, viu, irmãos? Eu creio que muitos de vocês aqui também ainda estão nesse processo, né, de mudanças, né, da alimentação, da disciplina do nosso corpo. E temos que aprender algo, ouvir e obedecer.
né, praticar. Os nossos apóstolos, eles têm nos dado muita instrução a esse respeito. E não só os nossos apóstolos, né? Os médicos também, né, especializados nos assuntos de alimentação saudável, também têm instruído, né, a como nós devemos andar em disciplina no nosso corpo, né, em relação a cuidar dentro do nosso corpo. Né, eu tive que mudar certas situações alimentares, irmãos. Infelizmente, né, espero que você não seja assim, por isso cuide-se enquanto é tempo. Mas algumas coisas na minha vida alimentar mudaram porque eu adquiri uma diabetes. E aí, queridos, né, eu pensei assim, né, quando eu descobri essas coisas em mim, eu pensei assim, meu Deus, eu sou uma libertadora, eu ministro pessoas, né, eu expulso demônios, eu faço ministração individual, quem chega com problema, né, lá na igreja, pessoas que me pedem ajuda, pessoas que me conhecem e enviados assim de outra igreja, me ligam, né, entram em contato comigo, diz, ai, pastor, eu estou com uma pessoa assim, assado, assim, problema espiritual. Eu só pensei na senhora. Então eu pensei assim, digo, meu Deus, né? Eu creio assim que Deus, Ele quer mudar algumas coisas na minha vida, no meu corpo, para que eu possa fazer um trabalho maior. E eu aprendi muito isso eu aprendi isso na Advanced, na EFCOL, na escola. Se você não está fazendo o EFCOL, se você não está fazendo o curso, eu aconselho você a entrar. Aprendi muito, ainda estou aprendendo muita coisa na escola, né, da EFCOL. Uma das coisas que a apóstola Josiane ensina é sobre sobre também a nossa alimentação. Eu aprendi lá um pouco sobre isso, né? E como os guerreiros precisam mudar, fazer algumas mudanças, né, em relação ao alimento, né? A ter essa disciplina, para que nós possamos entrar em territórios, né, aonde Deus quer nos levar. E isso foi tremendo demais para a minha vida, né? E o problema hoje, né, é que muitos não querem deixar de comer aquilo que prejudica. Um dos maiores exemplos que nós temos citado aqui, que eu vejo os pastores, né, citando, é o açúcar. Meu Deus, né? Não está sendo fácil para muita gente, irmãos. Não é fácil, viu, irmãos? Deixar, né, o açúcar. Esse é um hábito alimentar que nós adquirimos, que para deixar, meus irmãos, como tem sido uma batalha para muita gente. Eu falo do açúcar, irmão, por ser um dos produtos mais consumidos por todos, né? Por todos. Tem sido uma batalha muito grande. E tem coisas que não são fáceis, tá? Realmente não são fáceis. Somos nós que temos que tomar uma decisão de melhorar a nossa vida, para desenvolver as nossas habilidades que Deus quer no nosso corpo, irmãos. Temos que tomar decisões na nossa vida. E uma delas é essa, viu? Disciplinar o nosso corpo. Nós sabemos, por exemplo, né, esse mês nós estamos enfrentando o trono de Júpiter, né? Ele traz engano, ele quer reverter as bênçãos de Deus em maldição. Então, assim como temos enfrentado essas batalhas, todos os meses, né? Um tempo desse eu pensei, meu Deus, todo mês tem uma luta, todo mês tem uma batalha. Mas, irmãos, é porque a nossa vida com Deus é batalha. As nossas batalhas hoje, nesse tempo, né, é contra essa alimentação ruim que nós temos adquirido, né? É deixar de comer esse açúcar. Eu já deixei, já faz um tempinho, né? Deixar de tomar refrigerante, não comer açúcar. Nossa, não é fácil, tá? O que temos de principal a fazer é ter essa disciplina. Esta é a batalha para esse tempo, para a nossa vida. Você já percebeu, irmãos, que essa alimentação saudável, como eu falei para vocês, ela não dá prazer, né? Agora, a comida contaminada, né?
ela causa prazer. É uma satisfação quando a gente digere uma alimentação contaminada. Meu Deus. E a gente ter que treinar, né, disciplinar o nosso corpo a comer as coisas saudáveis, não está sendo fácil. Eu sei que não é fácil porque eu, né, passei já por muitas coisas e eu sei que para você também não tem sido muito fácil, né? É difícil, né? A Missilene Feita está dizendo assim, muito difícil. Mas a gente consegue, viu, minhas amadas? A gente consegue. Então, neste é o tempo, né? Graças a Deus, né? Vamos continuar até o fim, porque é o tempo onde nós estamos tratando desse assunto da alimentação, né? De como nós vamos mudar, ter essa mudança na nossa vida. E hoje Deus mandou falar sobre essa disciplina, né? É um tempo de disciplinar o nosso corpo. Tá? Ou pagamos o preço, irmãos, porque paga um preço, né? É um preço a se pagar. Ou nós vamos ficar para trás sem alcançar os objetivos que Deus quer, né? E eu não quero ficar para trás. E estagnados, né? Estagna o ministério e estagna, ninguém alavanca. Né? Dá trabalho, né, irmãos? Dá trabalho. Nós temos que pagar esse preço. Então, isso exige o que de nós? Eu amo o capítulo 1, verso 9 de Josué. Porque isso exige de nós o quê? Coragem, força de vontade. Né? Ele diz assim, não fui eu que te ordenei, seja forte, seja corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, Deus diz, não fui eu que te mandei, seja forte, né? Seja corajoso, não se apavore, não desanima. É Deus que está mandando, irmãos. É Deus que está ordenando. É Deus que está nos ensinando a disciplinar o nosso corpo, né? A mudarmos a nossa alimentação. Comece, né? Para quem começou, continue, né? Não desista, persevere, mas não desanime, tá? Comece pequeno mesmo. Não exagera, né? Para não desanimar. Vá assim mesmo, devagar. Tá bom? Porque lá na frente o Senhor vai começar, né, a te ajudar. A Bíblia não diz? Te esforça, né, que eu te ajudo, que eu te ajudarei, então vamos nos esforçar. Porque o Senhor disse que quem se esforça, Ele ajuda. Amém? Então, nós não vamos realmente conseguir nada sozinhos. Nós vamos conseguir com a ajuda, né, de Deus, com a ajuda do Eterno. E mesmo na palavra de Deus, né? A Bíblia diz, aqui no livro de Levítico, Deus ordenou, Ele proibiu algumas coisas, né, de comer, como está aqui no livro de Levítico, no capítulo 11, ele diz, olha, Senhor, Pai, eu peço, Levítico, no capítulo 11, meu Deus amado, peraí. Ele diz, olha, Senhor, Pai, eu peço, tem alguma coisa aqui errada. Meu Deus amado, peraí, calma aí. Tem alguma coisa aqui errada. Meu Deus, alguma coisa deu errado aqui, meu filho. Ai, meu pai, o que foi que eu fiz aqui, Jesus? Peraí, meu irmão. Jesus. Pronto, eu creio que eu consegui. Bom, então, né, ele diz no livro de Levítico, no capítulo 11, né, é proibido comer carne de porco, né, para vocês, né, o porco é impuro, pois tem o casco dividido, mas não rumina, não comam nenhum desses alimentos. Né? É o livro de Levítico diz. E outras instruções que ele deu a Moisés, né? Que diz assim, que são descritas no Levítico 11 e em Deuteronômio capítulo 14, do verso 3 em diante. Eles orientavam as pessoas a não comerem, né? Não comerem animais como, por exemplo, ratos, coelhos, porco, fruto do mar, urubu, insetos, e aí por aí vai. Animais como estes, irmãos, eram considerados impuros,
Seguir essas regras ajudava o povo, olha só, a manter uma relação de santidade diante de Deus e a cuidar da saúde, né? Evitar o que? Doenças, contaminação no meio, no ambiente, não é? A Eliana está dizendo aqui, o Senhor nos capacita a conseguir, nele é mais fácil, isso mesmo, né? Olha só, tirou o açúcar, tirou o trigo, tirou o leite, glória a Deus, irmã Eliana, né? Tem sido uma outra vida, outro corpo, outra disposição alimentar, mais saudável possível, glória a Deus, minha irmã, é assim mesmo, comece, né? Comece, não exagera, para não desanimar, vá, né, devagar, as irmãs que estão iniciando, né, que estão começando essa mudança. Então, o Senhor ordena o quê? Que não façamos uso, né, de certas comidas, irmãos. Por que Deus está falando isso? Por causa que Deus, Ele quer usar você tremendamente como uma ferramenta nessa terra de libertação, de cura para outras pessoas. Então, a disciplina é algo a ser decidido da nossa parte, né? Eu tenho que tomar uma decisão em relação a essa mudança. Então, para entrarmos no objetivo dessas mudanças na alimentação, é necessário que tomemos essa decisão. Como é que nós vamos ter êxito em algumas batalhas se nós não decidirmos mudar? Nós precisamos mudar, não é? Então, a disciplina do nosso corpo ela é algo fundamental, né? Na forma para nós como vamos servir a Deus. A Bíblia também adverte, né, os cristãos acerca da importância do cuidado do corpo, né, que eu já falei. Os crentes, nós cristãos, né, devemos entender que nós não somos os donos do nosso próprio corpo. Nós somos mordomos. Mordomos, né? Para serviço de quem? Do Eterno, para serviço do Senhor. Sempre quando nós falamos acerca do tema disciplina, né? Disciplina da cristã, geralmente só é falado sobre disciplina dos dons espirituais, talento, conhecimento, e principalmente dos bens. Mas às vezes a gente se esquece realmente, né, de falar, irmãos. Pouco se fala sobre o dever de cuidar do corpo, né? A disciplina do corpo. E os rendimentos também os remidos, né, servem a Deus melhor quando cuidamos, né, desse corpo, tá? E deixa eu ver, eu quero citar para vocês aqui 3 motivos importantes pelos quais a disciplina do corpo é uma disciplina importante. Primeiro, Deus ele é o criador do nosso corpo, né? Esse é o primeiro fato. A disciplina do corpo ela é importante porque o nosso corpo foi criado por quem? Por Deus. Nós não somos resultado de um processo evolutivo do fruto do acaso. Na verdade, nós somos resultado do conselho de Deus, né? Da palavra de Deus, do agir de Deus. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, nós somos resultado, né? Da vontade do Eterno. O homem, né, ele foi criado por Deus com uma parte, né, física, material e imaterial, para ambas formarem uma totalidade. E às vezes nós enfatizamos a importância da parte imaterial, né, e desprezamos a material, a física. Então muita gente acaba repetindo o erro do antigo pensamento grego, de que o que é espiritual é bom, né? Mas o que é físico, material, não é muito bom. Não é bom. Porém, Deus nos criou como uma unidade perfeita, né? Nós fomos perfeitos, fomos criados para a glória do Senhor, para que nós venhamos passar a refletir a glória de Deus. Então, o corpo nosso é uma obra de Deus. O corpo, como nós aprendemos, mas a gente lê, né, adquire alguns conhecimentos, nós sabemos que o corpo ele é formado por trilhões de células, né, tamanha a sua complexidade, né, do número exato, ninguém é desconhecido, irmão, um número exato pela ciência, né? Mas alguns estudiosos, eles falam que vão de 10 trilhões até quase 100 trilhões de células.
Aqui tem um cientista, Marshall Nirenberg, é um filósofo, né? Um Nobel da filosofia, falava de algo, né, em torno de 60 trilhões de células existem no nosso corpo. Incrivelmente, no núcleo de cada célula, há cerca de 2 metros de fita no nosso DNA, né? Ele informa isso. E que reúne todos os dados genéticos do nosso corpo. Então, as características de cada tecido do nosso corpo é uma estrutura da composição óssea, né? É a arquitetura cerebral, as ramificações nervosas, o funcionamento de cada órgão. Todas essas coisas servem como testemunho vivo da glória de Deus na nossa vida. Aleluia, né? A Ana Cláudia está dizendo: eu me libertei dos alimentos proibidos depois que eu conheci os apóstolos Elcio Josiane. Tá vendo, irmã? Eu também, viu? Muitas coisas eu me libertei pelas instruções dos apóstolos e também por estudar, né, na EFICOL, né, que ensina muitas coisas para o guerreiro, tá, irmãos? Quem trabalha com libertação, irmãos, precisa atentar para esse detalhe, é muito importante, tá? E o Salmo 139, que eu já citei para vocês, né, quando Davi se admira com essa grande obra, quando ele fala dessa formação do corpo, né, Davi ele apresenta Deus assim como um verdadeiro artista de uma obra-prima maravilhosa. O Salmo 139, 14 diz: graças eu te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Irmãos, nós fomos formados, né, por Deus de modo assombroso. Nós precisamos atentar a isso. Maravilhoso, né? O salmista diz. Que coisa tremenda. Como nós fomos feitos. Nós devemos então olhar para a disciplina do corpo como sendo o cuidado de algo que foi cuidadosamente projetado e formado pelo Eterno. Aleluia, Jesus. Vamos atentar para isso. Como Deus está nos ensinando nesse tempo, queridos, a cuidarmos de nós, a cuidarmos do nosso corpo. Então, Deus cuidou o quê? De redimir o nosso corpo. A disciplina é a segunda coisa, né? Falei 3, a primeira, e a segunda é a disciplina, o cuidado, né, de redimir o nosso corpo. A disciplina do corpo ela é importante porque ela também é alvo do plano da salvação, né, concebido por Deus na eternidade. Jamais nós podemos falar da obra da redenção, excluindo as implicações quanto ao nosso corpo. Cristo não redimiu apenas a nossa parte espiritual, mas ele redimiu também a nossa parte material, que é o nosso físico, aleluia, né? Aleluia. Então, nós vamos glorificar a Deus no nosso corpo, como diz a palavra, né? Glorificação do corpo é o último estágio, né, do processo da salvação. Algumas pessoas erram, né, a pensar que nós viveremos eternamente como seres incorpóreos, num tipo de paraíso etéreo, nada disso, né? Nada a ver. Mas a verdadeira doutrina bíblica diz que nossos corpos ressuscitarão. E o que é incorruptível será revestido de incorruptibilidade. E o que é mortal será revestido de imortalidade. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Glória a Deus. Então, os efeitos do pecado, eles serão definitivamente removidos dos nossos corpos glorificados. Serão semelhantes ao corpo de Cristo ressurreto. Como diz Filipenses capítulo 3, verso 20 e verso 22. Será dessa forma que nós viveremos nessa total, né? Nessa eternidade, do lado do Senhor no céu, com os corpos glorificados, né? Aleluia. E o terceiro, irmão, é o nosso corpo, ela é morada de Deus, né? Para a glória do Senhor, né? A disciplina do corpo, ela é importante porque é a habitação do Eterno. Aleluia. Olha, irmão, essa é uma palavra assim muito forte. Por quê? Porque você já pensou? Vamos parar para pensar, não é? Meu Deus, o nosso corpo é habitação do Espírito Santo, né, do Eterno. Glória a Deus por isso. Pai amado, obrigada. E conforme nós vimos, né, lá no tópico anterior, nosso corpo também está incluso na obra da redenção. Isso quer dizer que aquela ideia de que Deus só quer o nosso coração, né, ou só quer a nossa alma, né, está errado. Na cruz, Cristo comprou
né, as nossas vidas por inteiro. Foi o corpo, foi a alma e foi o espírito. Aleluia. Shalom, pastora Miriam. Glória a Deus pela sua vida. Shalom, Verinha. Aleluia, vocês estão aí. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro também escreve que os redimidos, eles são o quê? Propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9, irmão, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Dê um glória aí, aleluia. Somos propriedade exclusiva do Eterno. Meu Deus, que coisa tremenda. Então o apóstolo Paulo também escreve que o nosso corpo, o quê? É templo do Espírito Santo, como nós vimos ali no início, né? E no mesmo versículo o apóstolo Paulo destaca o nosso papel como mordomos do nosso corpo, pois ele não pertence a nós mesmos. Aleluia. E no verso seguinte o apóstolo Paulo também lhe destaca que os crentes eles foram comprados por um alto preço. Meu Deus do céu, irmão, vamos valorizar esse corpo que Deus nos deu, olha. Fomos comprados por um alto preço. Então, diante dessa maravilhosa verdade, ele adverte assim, olha. 1 Coríntios 6,20. Portanto, glorificai a Deus aonde, irmãos? No vosso corpo. Meus irmãos, nós vamos agora entrar de cabeça. Quem não estava, entre agora. Vamos fazer umas mudanças, porque nós temos que glorificar o Eterno no nosso corpo. Aleluia. Glória a Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos glorificar o Senhor no nosso corpo. Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele diz, olha, te esforça que eu vou te ajudar. O Senhor vai nos ajudar nessa disciplina, minhas amadas. Nós vamos glorificar a Deus no nosso corpo. Então, a disciplina do corpo ela é um mandamento bíblico. Nós vimos aqui que o nosso corpo ele é criado, redimido. Por quê? Porque é habitado por Deus. Logo, a sua finalidade principal é glorificar a Deus. Nós vamos glorificar a Deus no nosso corpo. Então, somente através de uma boa disciplina do corpo é que nós vamos poder cumprir esse propósito, tá, irmãos? Através desse esforço, né? Através dessa dedicação, através dessa decisão de mudança. Ninguém pode, né, alegar que a Bíblia não é clara quanto à disciplina do corpo, tá? De forma muito direta, as Escrituras dizem que jamais devemos colocar o nosso corpo a serviço do pecado. E nós temos que pensar, viu, irmãos, meditar nisso. Porque muita alimentação tem sido pecado para a nossa vida. É duro a gente ouvir isso, meu Deus, né? Eu sei. Não é fácil não, viu, meus amados? Às vezes a gente pensa que pecado é só fornicar, se prostituir, beber, fumar, fazer tanta coisa errada. Andar fora da linha, não é não. A gente tem que atentar para o nosso corpo, para o que estamos comendo que nos destrói. Então a palavra de Deus ensina que não devemos permitir que o pecado domine nossos corpos mortais, né? Nosso corpo não pode ser meio para que nós venhamos, nosso corpo, né, não pode ser um meio para que obedeçamos às concupiscências da nossa velha natureza. Romanos 6,12. Que fala ali das imoralidades, dos vícios, das glutonarias. Né? São os inimigos da fiel disciplina do corpo, são os nossos inimigos. Né? Então, ao invés de nós oferecermos os nossos membros do nosso corpo ao pecado, como as alimentações que nos matam, que nos prejudicam, como instrumentos de justiça, nós devemos oferecer a Deus como instrumento, oferecer o nosso corpo a Deus como instrumento de justiça, como diz Romanos 6,13. Isso significa que na visão bíblica, o processo de santificação a Deus envolve a pessoa por inteiro, corpo, alma e espírito. Corpo, nós estamos falando do corpo, nesse tempo nós estamos falando do corpo, da alimentação, né? Não apenas o espírito, mas o nosso corpo e cada um dos membros do nosso corpo. Paulo fala sobre a relação do nosso corpo com a adoração a Deus. Ele escreve assim: rogo-vos, pois, irmãos, lá em Romanos 12:1, conhecido de nós, pelas misericórdias de Deus, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós vamos cultuar o nosso Deus, né, com o nosso corpo, com as mudanças, com as decisões, aleluia. Então, em tudo que nós fizermos através do nosso corpo, nós devemos, antes, né, de tudo, em tudo isso, buscar o que? A glória de Deus.
né? Então, queridas, cuide bem do seu corpo como Deus está orientando. É correto nós enfatizarmos que o nosso corpo não deve estar a serviço do pecado, mas quanto ao cuidado diário, né? Seu bem-estar, a saúde. E pergunta, né? Será que nós estamos respeitando, né, os limites do nosso corpo? Estamos atentos aos seus sintomas? Estamos alimentando corretamente de acordo com as restrições, com aquilo que temos sido instruído, né? Fica para a nossa meditação. Então, sem dúvidas, as preocupações devem fazer parte, né, correta da nossa disciplina, né, do nosso corpo. Tem pessoas que não gostam, né, irmão, do seu corpo. Tem pessoas que, né, eu já vi pessoas, né, dizer que odeiam o corpo. Meu Deus, o seu corpo. E o corpo, né, foi uma obra-prima de Deus para a nossa vida. Provérbios, ele diz assim: o homem bondoso, ele faz bem a si mesmo. O homem bondoso, né, ele faz bem a si mesmo. Mas o cruel, olha o que o provérbio diz, cruel, o Provérbios 11:17. Mas o cruel prejudica o próprio corpo. A Bíblia está repleta de palavras que nos ensinam a cuidar, né, do nosso corpo. E para concluir, tá bom? Que nós possamos ser bem disciplinados. Amém? Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Que nós possamos ser bem disciplinados, fiéis, né, ao corpo, a esse corpo que Deus confiou, irmão, que Deus nos deu, aleluia. E que a disciplina do nosso corpo seja o objeto da nossa preocupação diária, como diz o apóstolo Paulo, que Cristo seja engrandecido em nosso corpo, tanto agora como sempre, seja pela vida, seja pela morte. Filipenses 1:20. Que Deus abençoe sua vida. Que a partir de hoje nós possamos atentar mais ainda para essa disciplina do nosso corpo. Que nós possamos glorificar a Deus no nosso corpo. Que nós possamos entender, não é, que nós somos uma obra-prima gloriosa feita pelas mãos do Eterno. E se Ele proíbe algumas coisas, né, é para o nosso bem, é para a glória do seu nome. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua tarde, sua noite, seu dia. Eu vou ver, irmãos, como é que eu faço aqui para cumprimentar vocês, porque deixa eu ver se eu consigo cumprimentar vocês aqui. Né? Já cumprimentei a Patrícia Meirelles, Shalom, Patrícia, o seu Léo Domingos, a minha filha Sábita, a Suzana Pontes, Shalom, a Andréia Aparecida, a Verônica, glória a Deus, Verônica, Shalom, a Raquel Margarida, Shalom, Suzana, Eliana Matos, Shalom, Cláudia Azevedo, Missilene Freitas, Ana Cláudia, Shalom, querida, Andréia Aparecida, Eliane Araújo, Altiva Alves, Suzana, já falei, Ruth Alves, Eliane Araújo, Suzana Pontes, Eliane Araújo, já falei, Ana Cláudia, Eliana Matos, Ana Cláudia, Miriam, pastora Miriam, aleluia, beijo, Verinha. Deixa eu ver quem mais. Eliane, né, já falei. Cláudia Azevedo, glória a Deus. Muito obrigada pela presença de vocês, amadas. Faz muita diferença, né, a presença de vocês. Vamos orar agora a oração do portal. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, porque falou muito no meu, né? Para cuidar, né, do meu corpo. E que Deus nos abençoe. Vamos fazer a oração do portal? Pai, nessa hora eu levanto o escudo de oração. Peço agora a cobertura do sangue de Yeshua e que eu seja reconhecida pelos anjos desse portal.
que eles se alinhem ao meu redor como um grande exército, retendo todos os ventos infernais. E que eles tragam os ventos que vêm direto do trono da glória. E na autoridade do nome de Yeshua eu proíbo todo levante, roubo e ataque contra mim, tudo que se chama pelo meu nome. Eu peço perdão por todo pecado, transgressão e iniquidade, tanto o meu quanto da minha linhagem, quanto da minha família, seja apagados agora, e que todo escrito de dívida seja rasgado em nome de Jesus. Eu neutralizo agora a ação dos espíritos ligados ao ar. Eu declaro que meus sentidos estão alinhados às frequências do trono do Eterno, e que seja desfeito todo pacto, toda conexão com espíritos ligados à comunicação, mídia, arte, orgulho, justiça própria, inveja, ciúme, racionalismo, humanismo, respiração, ansiedade, magia, astrologia, tanto meu quanto da minha linhagem. Eu recebo agora a provisão, a cura, o cuidado necessário para este tempo. E a unção das estações de outono. Eu recebo agora abundantemente suas promessas, declarando que eu sou filha. Expulso agora toda e qualquer influência de Tênis, Hades e Júpiter, e de toda sedução e influência dos sentimentos de justiça própria, crítica, julgamento, insubmissão, quebra de aliança, autoritarismo, falsa harmonia, legalismo, moralismo, carnalidade, racionalismo, implacabilidade, desonestidade, falta de integridade, falsa retidão, desonestidade, distorção de caráter, vanglória, parcialidade, indecisão, busca pela vingança, orgulho, arrogância, soberba, ciúme, inveja, autoritarismo, necromancia, idolatria, pactos de morte, pressão, homicídio, suicídio, incredulidade, avareza, disputa, competição, secularismo, mundanismo, hedonismo, amargura, pânico, depressão, melancolia, desgosto, tristeza profunda, pânico, angústia, falta de perdão, desesperança, medo, paralisia e dor. Eu renuncio também ao pecado de não deixar ser tratado por feridas, rejeição, desvalor, autopiedade, amargura, crítica, ira, medo, ciúmes, legalismo, depressão, ensinamentos humanistas, hedonistas, impiedade, carnalidade, manipulação, vitimismo, rebelião, quebra de aliança, autoritarismo, falta de arrependimento, religiosidade, distorção da verdade, sincretismo, independência espiritual, imoralidade, bruxaria, engano, indiferença, egoísmo, ingratidão, religiosidade e rejeição, a obra de Cristo, ao falso profético. Submeto agora a minha vontade à pessoa de Cristo, tornando minha mente cativa a Ele, que venha sobre nós a unção das tribos de Efraim, Manassés e Benjamim, pela qual seremos prósperos, curados, guardados sobre o manto do Eterno. Teremos nossos sentidos alinhados e receberemos o sustento do Eterno. Envia, Senhor, os teus ministros, Lamed, Nun e Sameg, que com as suas miríades eles possam ministrar sobre as nossas vidas, guardando a nossa vida, a nossa família, tudo que se chama pelo nosso nome. Saímos agora de toda armadilha de tempo, proibimos toda a repetição de ciclos e a operação de sepultura de Cronos e Cairóis. Soltamos agora todas as amarras e eu lanço fogo sobre as nossas pernas para romper neste portal. Que a nossa genética seja transmutada na genética do Cordeiro. Que todo traço de serpente de iniquidade seja extirpado da nossa saúde, dos nossos sentimentos, do Ministério das Finanças. Recebemos agora uma nova memória genética, declarando que a nossa alma será realinhada à imagem de Cristo. Eu chamo sobre as nossas vidas a unção da paternidade, pela qual chamo Abba Pai. Que todos os nossos dons, nossos talentos possam ser ativados para a glória do Altíssimo e o estabelecimento do seu reino, em nome de Yeshua, nosso Messias. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigada por esse tempo, obrigada pelos meus irmãos que estiveram aqui, Senhor, recebendo essa palavra no seu coração, Senhor Deus, que nós possamos ter essa disciplina. Nos ajuda, Espírito Santo, a disciplinar o nosso corpo, para que nós venhamos andar em saúde, na presença do Eterno, em nome de Yeshua. Aleluia, glória a Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Obrigada, viu, irmãos? Beijo no coração, shalom, até outra vez, né? Que Deus continue abençoando nossas vidas, sua casa, sua família. Amém? Shalom, shalom.